Meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos iniciar hoje o estudo trazendo o resumo das nossas lições da revista de adulto, Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre. Revista de adulto, vamos estudar o Evangelho escrito pelo apóstolo João. O quarto evangelho, quando João escreve, já está lá entre os anos 80, os anos 90, 95 aproximadamente, depois de Cristo. Foi o último dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo a morrer. Na verdade, João, ele foi o único apóstolo a morrer de velhice. Quando ele escreve este quarto evangelho, todos os outros 26 livros que compõem o cânon, que compõem ali o Novo Testamento, já haviam sido escritos. Vamos nos debruçar nesse trimestre sobre a vida do apóstolo, a mensagem do apóstolo, por que João escreveu este quarto evangelho, que é diferente. A sua abordagem cristocêntrica, bem diferente dos outros evangelhos, os chamados sinóticos. Então, o título da revista, O Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor do apóstolo João. 13 lições estudando o Evangelho escrito por João. Já lhe convido a ler este Evangelho e também ler as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, que é um complemento, uma complementação daquilo que João escreve aqui no Evangelho. A nossa primeira lição, ela traz como título O Verbo que se tornou carne. Textuário, aqui no capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade aplicada, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Então, alguns temas aqui desse evangelho que nós vamos estudar nesse trimestre, por exemplo, a divindade de Jesus, a obra transformadora do Espírito Santo, os milagres realizados por Jesus, a crucificação, a morte, a ressurreição. Então, são temas relevantes que se faz necessário que entendamos, que compreendamos para uma melhor aplicabilidade na nossa vida como servos de Deus. O comentarista dessa revista é o pastor Helena Cabral. Ele é muito requisitado quando se fala em comentar as revistas da Escola Bíblica Dominical, além de uma vasta obra literária que ele escreve já há algum tempo. Os 3 tópicos da nossa lição, apresentar as informações introdutórias aqui sobre o Evangelho escrito por João, revelar o Senhor Jesus como Verbo de Deus, explicar tanto doutrinariamente como biblicamente a manifestação do Verbo. O quarto Evangelho, o Evangelho escrito por João, em comparação aos 3 outros evangelhos, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Lembrando que são chamados sinóticos porque aproximadamente
70, 80% do conteúdo que está em Mateus, que está em Marcos, que está em Lucas. 70, 85% aproximadamente do que tem em um, tem no outro. Obviamente, eles escreveram para públicos diferentes. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os cristãos romanos, de cidadania romana. Lucas, que não era nem judeu, ele era um gentil, não foi discípulo de Jesus, assim como Marcos, não foi um dos 12. Lucas escreve para o público gentil, tá? De uma forma geral. Quando João escreve o seu evangelho, estes 3 evangelhos já haviam há tempo sido escritos, tá? Então, o Evangelho de João, ele se destaca especialmente por centrar-se no ministério de Jesus, ali centrado mais em Jerusalém, na Judéia, e o autor, no caso, João aqui, ele destaca muito a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele redigia, quando ele escreveu, a intenção era de revelar a singularidade da natureza divina do Senhor Jesus Cristo, também a natureza humana de Jesus, né? E ao mesmo tempo encorajar seus discípulos frente aos tantos desafios, às tantas heresias, distorções que já havia surgido ali no tempo do apóstolo João. O nosso texto bíblico está no capítulo 1, versículos do 1 ao 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. A luz estava, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nessa introdução, João, ele começa já defendendo, explicando, destacando, pontuando a divindade, a deidade de Jesus Cristo. O primeiro tópico da lição, o Evangelho de João, data e autoria, o propósito do Evangelho e a natureza de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus, ele é o autor do Evangelho que leva seu nome. Lembrando que João, ele tinha um irmão também que era discípulo de Jesus, né? Tiago. Possivelmente João fosse discípulo de João Batista, um dos discípulos de João Batista, que assim como André, o irmão de Pedro, quando eles têm conhecimento e quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, imediatamente André, e a maioria dos estudiosos entende e compreende que o outro discípulo fosse João, este que escreve este evangelho. Então, ele era filho, seu pai se chamava Zebedeu,
eram pescadores, sua mãe se chamava Salomé. João e seu irmão Tiago, bem como Pedro, eram os 3 discípulos ali que fazia parte daquele círculo mais próximo de Jesus. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, Jesus chama Pedro, Tiago e João, os 2 irmãos, para estar com ele. Quando Jesus está no Getsêmani, ali próximo da traição de Judas, Jesus vai com os seus discípulos, e mais adiante ele chama esses 3 discípulos para estar mais próximo dele naquele momento de agonia. Tiago, João e Pedro. Então João fazia parte daquele ciclo mais próximo ali dos 3 apóstolos de Jesus. Então ele escreve este evangelho de Éfeso. Ele residia em Éfeso, ali na Ásia Menor, né? O próprio evangelho, internamente, implicitamente, já mostra que ele é o autor desse evangelho, e fica muito mais nítido lá no capítulo 21, versículo 20 e 24, né? Quando ele traz informação, quando ele diz que este é o discípulo que testifica. Então ele próprio está confirmando, ele não cita seu nome, mas ele testifica que este, no caso, ele fala a primeira pessoa, que testifica, né, tudo isso que está escrevendo. E os próprios pais da igreja, né, os patrícios, testificam também da autoria, confirmam, né, ratificam a autoria do evangelho escrito por João. Então, escrito ali aproximadamente entre os anos 80, 90, 95, né, depois de Cristo. João era o último dos apóstolos ainda vivo, exilado na ilha de Patmos. Depois ele é exilado na ilha de Patmos, onde ele recebe a revelação do Apocalipse, e ele escreve aqui este evangelho, bem como as epístolas 1º, 2º e 3º João, quando ele estava residindo em Éfeso, ali na Ásia Menor. Inclusive, João pastoreou ali também. Tá? Então, escrito ali aproximadamente 60 anos após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. O propósito do Evangelho, né? João tem como um dos seus propósitos principais levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao que crê, este que crê encontre vida em seu nome. Está lá no capítulo 20, versículo 31. Então, a primeira parte do Evangelho, os que chamam o denominado prólogo, né, ou apresentação, desse capítulo 1, desse versículo 1 ao 14 aqui do capítulo 1, nossa introdução aqui do Evangelho. João apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história, né? Jesus humanizou-se para que o plano de Deus de resgatar a humanidade, de levar a humanidade de volta à comunhão com Ele, fosse cumprida através do sacrifício do seu Filho do Senhor, Jesus Cristo, o Logos, a palavra encarnada. Então, João não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também ele discute a humanidade de Jesus Cristo por meio da sua morte expiatória. Lembrando que o gnosticismo, né, o docetismo, nesse tempo de João, estava infiltrando nas igrejas, negando a humanidade de Jesus, negando também a divindade de Jesus, né? Pontuavam que, no máximo ali, Jesus seria uma teofania, uma aparição de Deus em forma humana. Então, João escreve já dando ênfase na divindade de Jesus Cristo, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito viria a existir, né? Então, João
tanto pontua a divindade de Jesus Cristo como a sua humanidade também, 100% homem, 100% Deus. A gente observa aqui que desde o início da igreja primitiva, os apóstolos já precisaram lidar com a questão das heresias, né, das distorções que tentavam minar a autoridade da palavra de Deus. Então, o evangelho escrito por João, ele vem relatar aqui, João vai fazer um destaque aqui em 7 milagres, ou 8 sinais ou milagres, que muitos só estão registrados aqui no evangelho de João. 7 sermões e 7 declarações de Jesus dizendo, eu sou. Ou seja, declarando a sua divindade, a sua deidade. Então, o primeiro dos milagres realizado por Jesus está registrado aqui no Evangelho, escrito por João, que foi a transformação da água em vinho em um casamento ali em Caná, ali na Galileia, tá? Aqui no capítulo 2, versículos do 1º ao 11º. Vai falar da cura do um oficial ali do rei, ali de Cafarnaum, né? Oficial ali de Cafarnaum, a cura do paralítico, do coxo ali no tanque de Betesda. Então, a alimentação daquelas pessoas, né? Mais de 5.000 pessoas, Jesus andando sobre as águas, Jesus dando vista a um cego ali de nascença, a ressurreição de Lázaro e tantos outros. E o propósito, irmãos, também, João vai relatar aqui, está intrínseco, né? A gente entende isso quando a gente estuda o Evangelho escrito por João, e esses milagres, é que Jesus queria transmitir muito mais além do milagre em si. Quem é este que realiza tais milagres nunca visto no meio do povo hebreu? Quem é esse que ressuscita um morto depois de 4 dias? Então, a mensagem vai muito mais além do que os próprios milagres, levando as pessoas a questionar. Este homem não é um homem comum, não é um homem qualquer. Como o próprio Nicodemos vai falar com Jesus, lá no capítulo 3 aqui de João. Ninguém faz tais coisas se Deus não for com ele, se não vier de Deus. Entende? Então, os sinais trazem uma mensagem muito mais profunda, muito mais impactante, de que apenas a própria cura, o próprio milagre em si. O segundo tópico da lição, Jesus, o verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado, a natureza fundamental do verbo, no princípio era o verbo. Então, João já começa escrevendo dizendo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, é provável que ele tenha uma referência, obviamente, aqui ao início do livro do Pentateuco, né, da Torá, Gênesis, né, quando está relatando ali a criação das coisas, né? No princípio era o verbo. E Deus está ali, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na criação, mostrando que o verbo é Deus no princípio, ou seja, está dizendo que no princípio da criação. Mas quando se fala de Jesus, está dizendo em princípio, porque Jesus não teve início. Jesus é eterno. Assim como o Pai, assim como o Espírito Santo, né? Possui uma existência infinita. Jesus não tem começo, não tem fim, tá? Então, desde o princípio, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus, e o Verbo é Deus. Então, desde o início do Evangelho, João já vem dizendo, mostrando, relatando, defendendo a divindade, a deidade do Senhor Jesus Cristo. Então, tal como Deus é eterno, também o Verbo, Jesus, é eterno. A gente vai ver isso também, o próprio Jesus declarando lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando João relata, né, que ele é o alfa e o ômega,
ele é o princípio, ele é o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, ou seja, o Todo-Poderoso. João também apresenta Jesus aqui como o Logos, a palavra de Deus encarnada, que habitou entre os homens. Então, a palavra Logos, ela tem origem na Grécia Antiga, tá? Um termo do estoicismo filosófico, a palavra Logos, né? Nesse contexto filosófico aqui, Logos se refere à razão, ou o princípio racional que governa o universo. E a primeira pessoa a empregar esse termo Logos foi Heráclito, de Éfeso, né? No século VI a.C. Ele usou a palavra Logos para se referir a uma razão universal, uma espécie de princípio organizador do universo. A razão, o racionalismo, princípio criador do universo. No contexto aqui joanino, cristocêntrico, é mais do que uma simples palavra, né? É o verbo divino, representa Jesus como uma manifestação de Deus na Terra. A palavra viva, né? A palavra feita carne, que encarnou, através do qual tudo foi criado e a verdade divina é revelada. Enquanto na filosofia grega, Logos vai significar esse princípio da razão, né, da cultura, do pensamento, na cultura hebraica é outra forma de se referir a Deus, tá? Então, neste sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo Logos relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao humano, ao homem, né? O conceito mais apropriado para Logos aqui vai se encontrar em Jesus, a palavra viva que representa a expressão da divindade, né? A revelação de Deus ao homem. Então, no tempo de João aqui, quando João escreve esse evangelho, principalmente os gnósticos, né? O gnosticismo docético, daquela época, eles afirmavam que não houve uma encarnação real de Jesus. Era isso que o gnosticismo, o docetismo defendia, né? Eles defendiam que o corpo de Jesus fosse apenas uma aparição, uma semelhança. Em outras palavras, para o docetismo, para o gnosticismo, Jesus era no máximo ali uma teofania, né? Uma aparição de Deus em forma humana, ou seja, alegava que o Verbo, Cristo, nunca se tornou carne realmente, ou seja, negava também a humanidade de Jesus. João escreve justamente para rebater também, né, para refutar esse ensinamento equivocado do docetismo. E o terceiro tópico da nossa lição fala sobre a encarnação do Verbo, a manifestação do Verbo e a luz do mundo, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, a manifestação e habitação do Verbo. Então, João, o apóstolo, conhecido como o apóstolo do amor, ele identifica Jesus como criador de todas as coisas, né? Ele já inicia dizendo, capítulo 1, versículo 3, que sem ele, sem Jesus, né? Todas as coisas foram feitas por eles, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui nos versículos 2 e 3, em seguida, João faz uma distinção entre a luz e as trevas simbolizando a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. Ele diz, nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, João, ele também vem destacar aqui a importância, o papel de João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz, tá, nos versículos 6 a 8, a verdadeira luz que é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Os hebreus, na sua grande maioria,
decidiram rejeitar Jesus Cristo. Veio para o que era seu, versículo 11, para os judeus, primeiramente, mas os judeus não receberam, não aceitaram, tanto é que crucificaram. Mas todos quantos o receberam, nós, gentios, os não-judeus, e alguma maioria, muitos judeus também aceitaram, mas a grande maioria não. Tanto é que eles esperam o Messias até hoje. Mas todos quanto aceitaram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus Cristo, todos quanto, pela fé, recebem Jesus como Senhor e Salvador, Deus lhe o poder de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus. Em Cristo, em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Cristo. Ou seja, em Jesus, fazemos parte da família de Deus. Irmãos de Jesus, filhos de Deus. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que em Cristo, Deus reconciliando a humanidade, o mundo, novamente a Deus, né? Trazendo de volta ao Senhor. Então, todos quanto recebem Jesus, tornam-se filhos de Deus. Participamos das mesmas bênçãos espirituais, né? De Jesus, através somente de Jesus Cristo. Então, enquanto a grande maioria do povo hebreu rejeitou a bênção de salvação através de Jesus Cristo, né, realizada ali no Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente de língua, de raça, de nação, né, de etnia, a oportunidade de tornar-se filho de Deus. E glória a Deus que nós abraçamos, né? O Espírito Santo nos convenceu, conforme diz João também aqui no capítulo 16, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, porque estávamos perdidos, da justiça, a justiça de Deus revelada no Calvário, na cruz, e do juízo, porque aqueles que rejeitam Jesus já estão condenados. Não é Jesus que condena. João capítulo 3, versículo 18 diz que quem não aceita Jesus já está condenado. Porque não existe outra forma de chegar a Deus sem for através de Cristo. João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao céu, ninguém vem a Deus, se não for através do seu Filho, Jesus Cristo, tá? Então, tanto os judeus quanto os gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção para toda a humanidade. Então, os gentios foram assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai, através do amor de Deus por nós. João 3, capítulo 16. Né? Então, como crente em Cristo, nós, eu, você, temos agora o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, não mais criatura. Nós fomos criados, mas agora, através de Jesus, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos declarados filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Filhos de Deus. Nós temos um Pai e temos acesso a esse Pai diretamente através de Jesus Cristo. Jesus vai falar: quem vem a mim, aquele que meu Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora, né? Então, através do verbo que se fez carne, a palavra viva, Jesus, né, sugere a humanização aqui de Deus, né? Jesus passou a viver entre nós, nos resgatando da escravidão do pecado. A cédula, Paulo vai escrever, que nos acusava, que nos condenava, que nos mantinha preso a Satanás, a condenação eterna, Jesus rasgou.
Jesus cumpriu, Jesus pagou o preço que me condenava, que te condenava. Com sua morte e sua ressurreição, a condenação, a sentença de morte eterna que tinha para mim, eu não tinha como pagar. Nós não tínhamos como pagar. O preço era muito alto. Estávamos condenados, já sentenciados à morte. Jesus desce do céu, despiu-se da sua glória, humanizou-se, sofreu, gemeu muito para me resgatar. Mesmo eu sem merecer, mesmo você sem merecer, Ele não me deixou só, Ele não te deixou só. Sabe o que é aquilo que diz assim, ó, eu vou dar as costas para aquilo que Ele me falou, para a orientação que Ele me deu. Eu vou seguir meu próprio caminho. É o que Adão fez, o que Eva fez. Desobedeceram, erraram, mas o amor de Deus não deu as costas para eles. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já deu a sentença da mulher. E ali o plano do Senhor de salvação estava decretado. O preço era alto, altíssimo, porque não existia na terra um justo sequer, ninguém capaz de pagar tamanho preço. Mas o amor de Deus por mim e por você trouxe seu Filho. Capítulo 10, versículo aqui de João, Jesus disse, eu mesmo eu entrego, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ninguém me força, eu dou a minha vida por amor às minhas ovelhas. Então, existe amor maior do que esse? Impossível, né? Então, glória a Deus que Jesus nos ama com amor tão extraordinário, que Ele foi até o fim, mas não negou, não me abandonou, não te abandonou, né? Então, o Verbo se fez carne, isso gera a humanização de Deus que passou a viver entre os homens, habitou entre nós. No contexto grego, aqui essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo, tenda, entre nós. Ele, Jesus, reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo entre nós. O reino de Deus veio até nós. Hoje fazemos parte da família do Senhor. E isso só foi possível através do Verbo, da palavra viva, que se fez carne e habitou entre nós. Amém? Na nossa segunda lição, nossa próxima lição, vamos falar sobre o novo nascimento. O que é isso? Aceitei a Jesus e agora o que fazer? O que é nascer de novo? Vamos estudar um pouquinho a conversa de Jesus com Nicodemos. Deus abençoe.